a gente vai ter um assunto bastante interessante, que é falar sobre cura. A gente falou sobre a verdade, né? A gente está falando numa busca de encontrar uma realidade, né, oculta dentro dessa existência. Só deixar bem claro, né? Quando se fala no yoga, na tradição védica, sobre uma realidade oculta, né, não está falando de um aspecto fantasioso, ou sei lá, a palavra usar, ou mítica, né? É que, né, nós concebemos a ideia através de um processo mental, né? E todas as informações que a gente tem é o que nos dá uma realidade. E isso não é a realidade em si, porque a gente observa um objeto ou qualquer coisa que seja e interpreta ele de acordo com a nossa capacidade cognitiva, intelectual. Isso é que é tido como uma base de Maya e como uma base de uma realidade oculta. Quer dizer, se eu estou interpretando alguma coisa baseado no meu conhecimento e na minha limitação de interpretação, existe uma realidade que eu não estou vendo, né? Existe uma realidade no qual ela é imutável, mas eu vou concebendo ideias sobre ela. Então, é isso, né? Então, basicamente, esse observador que está olhando esse universo através do corpo, ele existe uma realidade que observa isso também. E essa que a gente busca, né? Entender, né, qual é esse aspecto imutável, que não é matéria no sentido de usar a matéria, mesmo que sutil, né, falando da mente, dos pensamentos, né, e que ela permeia essa existência. Então é isso, né, não é entrando num campo religioso, não que seja contra ou a favor, mas não é entrando num campo de misticismo, mas num campo de conceber com objetividade o que é essa existência baseado no que a gente vê não é real. Bom, isso seria a busca da verdade. E o que essa verdade vai influenciar dentro do nosso aspecto de cura, né, de saúde mental e física? É isso que a gente vai começar a entrar agora nesse caminho, né? Então eu vou colocar o slide, né, como a gente sempre faz, aí vai parando, forma como a gente sempre caminha. Vocês estão vendo aí, né? O slide está na tela, né? Então, encontrando a cura autêntica, porque cura está muito correlacionado ao aspecto de saúde, né? Eu tenho uma doença, eu me livro da doença, né? Basicamente é dessa forma que a gente consegue cura. E como é que a gente vai ver cura no seu aspecto mais amplo, dentro dessa perspectiva de realidade? Então, essa frase começa, nós não somos o agente, mas aquele que experiencia. Esse é um dos pontos importantes que a gente vai abordar hoje. Quando a gente está buscando cura, a gente quer ser o agente, a gente quer ser o ator, a gente quer ser aquele que tem a ação. Mas quando a gente está doente, a realidade nos mostra que nós não temos o controle. Eu estava pensando, quando estava dando a aula, vendo sobre a aula, um dos aspectos que me deixou muita vontade de falar sobre esse assunto de cura foi o processo que eu passei, há uns 3 anos atrás, se não me engano, 3 ou 4 anos atrás, com a toxoplasmose. E é interessante, eu tive 2 vezes toxoplasmose. Eu tive uma vez, depois de 1 ano, se não me engano, eu tive uma reincidência. E foram 2 experiências absolutamente diferentes uma da outra, apesar de ser a mesma doença. No meu quase morri, a outra não aconteceu nada. Né? Eu simplesmente tomei remédio, continuei trabalhando, fazendo yoga, não mudou nada na minha vida. E as 2 com a mesma doença. E a primeira, que eu fiquei 6 meses, né, no processo de convalescência, etc., foi uma experiência muito marcante, porque realmente eu quase morri. Né? Inclusive fiquei internado 10 dias. E isso me trouxe uma experiência, né, que eu consegui compreender talvez melhor isso que a gente vai estar falando agora de cura. Se eu não tivesse tido essa experiência, talvez não teria alguns tipos de compreensão. Que é essa, por exemplo, né? Quando vem uma doença desse nível, né, quando a gente fica bem mal, a gente percebe que não tem controle nenhum. Né? E aí, o que acontece com uma doença ou com um desequilíbrio no nosso corpo é que, na verdade, a gente passa por uma lição. Como tudo na vida é uma lição. Os aspectos bons, ruins, tudo que a gente está vivenciando na vida são lições de aprendizado, de alguma forma.
Então, um dos pontos não é trabalho de ninguém retirar essa lição. A gente tem muito essa transposição de que fica doente, vai chegar em algum lugar, alguém vai te curar, alguém vai tirar essa doença de você. Esse é um dos pontos interessantes. Esse estudo, isso que a gente está falando, é baseado naquele livro chamado Ondas de Cura, onde Shri Atman, que é um discípulo de Yogi, ele é médico, ele era médico. Né? E esse livro, quando chega nesse ponto, ele conta muito da experiência dele na medicina alopática. Eu achei bastante interessante que a gente está falando de cura, a gente está falando de um profissional que trabalha com cura. Né? A base disso que a gente está falando vem de um profissional que vive da cura. Então, quando ele coloca essa questão, né? Não é trabalho de ninguém tirar. E a gente precisa entender isso para que a gente possa aprender, né, da forma menos dolorosa. A ideia de cura, né, a ideia de se passar por um aprendizado através de uma doença ou de um desequilíbrio, ter o melhor aprendizado possível. E aí, para que servem os remédios, as drogas, a tecnologia, a medicina? Para que a gente experiencie essa passagem, esse momento, da forma menos dolorosa possível. Mas a experiência, ela tem que ocorrer. Então, essa frase, não é trabalho de ninguém retirar essa lição, é muito interessante entender isso, né? Porque a gente compreende que a experiência, ela tem que ser passada de alguma forma. Né? E ninguém vai tirar essa experiência da gente. A gente vai ter que passar por ela. Como passar da melhor forma possível essa experiência? A gente parte de uma premissa, né, que a gente pensa que quanto mais controle a gente tem, menos dor vai ter. Então, eu tenho uma dor, eu tomo aquele remédio específico que me tira dor. Então, de certa forma, me gera um controle. Né? Eu não quero sentir dor, eu tomo um remédio e não sinto dor. Eu não quero ter alguma coisa, eu faço um procedimento qualquer para eliminar aquela coisa. A gente quer adotar uma perspectiva de controlar aquela doença. Mas, muitas vezes, a gente não tem controle sobre nada. O que a gente tem que fazer é gerenciar esse momento, né? Com medidas de conforto. Se eu tenho um remédio que vai me tirar dor, eu não tenho por que sentir dor. Então, eu tenho que gerenciar isso com medidas de conforto, que é esse aspecto, com amor, né? Que é uma condição incondicional. A gente vai explicar um pouco na frente. Amor é um sentimento, uma expressão incondicional, e com cuidado. Então, dentro dessa perspectiva, em cada situação de cura, a gente tem 3 coisas que a gente precisa aprender ou saber. Primeiro, qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha lição? Qual é o momento que eu tenho que passar com a lição que eu estou passando em um determinado momento, com qualquer desequilíbrio, transtorno que seja. O segundo aspecto é qual é a responsabilidade dos outros seres. E entenda outros seres quando no Gita, na Gita, no Gita, né, o livro Gita, ou a Gita, a canção, tanto faz. Quando Arjuna pergunta para Krishna o que é o conhecimento, e ele fala que o campo do conhecimento, na verdade, é tudo, né? O corpo, o tempo, toda a existência em sua volta faz parte do conhecimento. Qualquer coisa que altere dentro desse sistema vai alterar a nossa percepção do mundo. Então, outros seres é tudo, né? Então, não é outros seres com outras pessoas, mas toda a existência no nosso entorno. Qual é a responsabilidade minha no processo que eu estou passando? Qual é a responsabilidade do meu entorno, né? O ambiente no qual eu vivo? E aí, qual é a responsabilidade de Deus? O que seria Deus nessa forma? Deus, dentro da tradição védica, sempre é colocado como inconcebível. Então, qualquer coisa que se fale que não é, tem um orixá inteiro ele fala isso, né? O que você pensa, a boca fala não é, o que você pensa não é, o que você, enfim, né? Todas as concepções que se faz de uma ideia, de um infinito, de algo que permeia tudo, é uma concepção errada, é uma concepção sempre limitada. Partindo desse pressuposto, né, o que está sendo usado como Deus? Essa inteligência que permeia o universo inteiro. O universo inteiro, um planeta não bate no outro, né? Uma coisa não acontece esporadicamente, as coisas têm uma ordenação, né? Tem uma inteligência que faz com que funcione. Essa inteligência absoluta do universo infinita, né, a gente pode conceber como Deus. Qual é a responsabilidade desse princípio inteligente que faz com que a natureza aconteça, se desfaça, aconteça novamente, e esse ciclo existencial, né, que é inteligente, porque na medida que eu gero uma ação, eu influencio outras ações, como todos os seres, né, todos os movimentos do meu entorno estão se interrelacionando e sofrendo consequências, ações e reações, tudo isso é parte dessa inteligência. Qual é a responsabilidade dessa inteligência que está fazendo com que tudo aconteça?
Pode ser que eu não entenda o que está acontecendo, mas tudo acontece dentro de uma ordem, né? Dentro de um sistema funcional. Né? Que eu vou ter... A ciência ela tenta dissecar tudo para conseguir compreender como é que funciona, né, todo o sistema do universo. Mas ele está funcionando, independente da compreensão das pessoas ou não. Qual é a responsabilidade dessa inteligência funcional? Bom, isso é fundamental para a gente saber como agir, né? Como passar por essa experiência, para que a gente possa escutar a nossa intuição, nossa alma. Tudo se volta, né, na tentativa de silenciar a mente, que a mente cria uma perspectiva ilusória, né, sendo que a mente vai construir dentro das nossas fantasias, dentro das nossas informações, dentro das nossas crenças. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, constrói a observação do mundo fundamentado nos seus padrões, nos seus valores, nas suas crenças, no seu conhecimento. É silenciar isso para que a gente possa escutar esse poder de intuição, né? essa transcendência, essa concepção mental. E que a gente possa experienciar esse momento da forma mais correta. Que significa o quê? Passar pela experiência como deve ser passada. Qualquer experiência ela tem que ser vivida, né, de alguma forma. E não é uma questão de julgamento se é bom, se é ruim, se é melhor, se eu deveria, se eu não deveria, se eu mereço, se eu não mereço. Tudo isso é concepção mental. O que importa é o que é. Né? No Sikhismo tem essa palavra Rukan, né? Rukan significa exatamente isso. É o que é. E não tem o se eu acho, o se eu deixo de achar, se eu consigo qualquer ideia, é um problema meu. Mas a existência é assim. E como é que eu faço para passar essa existência da forma mais confortável, com amor e menos dolorosa? Então, essa experiência da intuição, no sentido de sincronia, né, no sentido de entrar nessa experiência sem julgamento, ela vai nos ajudar muito nesse processo. Aí termina com essa frase que é muito interessante: é preciso aprender os limites. Né? Isso tem muito, né? A gente está vendo até essa questão da frustração dos médicos dentro de uma pandemia, de uma doença nova, de não saber como lidar, porque eles querem ter o controle, né? E perde a capacidade, às vezes, de observação do limite da cura. Até onde pode ir esses três itens? A responsabilidade de Deus, dos outros seres, que inclui tudo, inclusive médico, pessoas, etc. E a responsabilidade do paciente. Né? E quando você percebe esse limite, você precisa aceitar. Né? Existem coisas que estão fora da nossa capacidade de compreensão, de ação. E o que está fora, está fora. E aí como eu experiencio isso da forma mais objetiva possível. Isso é a introdução. E aí o que a gente vai fazer agora no nosso estudo? A gente vai ter 3 momentos que a gente vai discutir, então, qual é a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade dos outros seres, essa interação, e qual seria a responsabilidade de Deus, que aí cai num campo que é chamado no yoga de Dharma, né? Qual seria a responsabilidade da existência, né? Da existência em si, né? O que a tradição védica pode nos orientar dentro dessa perspectiva dármica, né? A função de cada existência, né? A função da existência em si, né? Independente da concepção mental. Então, essas três formas que a gente vai analisar, começando por qual é a nossa responsabilidade. Então, essa é a primeira parte que a gente vê hoje. Encontrando a cura através da nossa responsabilidade. Tem muito a ver com o que a gente viu na segunda anterior. Né? A gente tentou buscar um entendimento do que é essa nossa verdade fundamental. E agora a gente vai entender, né, por que a compreensão da verdade está diretamente relacionado ao aspecto da nossa responsabilidade com a função de cura, com o aspecto de cura. Então, o que a gente vai ver agora é essa relação, né, da verdade com a saúde, com a harmonia. E a gente vai se aprofundar um pouco nesse aspecto da verdade interna. O que a gente vai ver? O primeiro passo para a gente começar a falar sobre cura é perceber que elas começam com 3. A desarmonia, né, a não cura, o processo desarmônico que vai gerar a busca pela cura, elas começam com 3 aspectos: pensamento, hábito e ação. O ajuste desses 3 vai diminuir grande parte do nosso problema de desequilíbrio. Né? Os pensamentos, eles são a origem da forma como eu desdobro a manifestação. Nós somos, quem fez o Conquistar a Mente, né, tem um aspecto que a gente fala só sobre o poder do pensamento. O corpo físico e o mundo é um reflexo dos nossos pensamentos. Eu vivo e a experiência da minha vida, ela é
expansão daquilo que eu penso. Então, a doença nada mais é que uma concretização que começa lá no meu pensamento, que vai se desdobrar nos hábitos. Percebe que é uma coisa muito lógica isso, tá? Na hora que eu desenvolvo qualquer tipo de pensamento, esse pensamento estrutura, a gente vê um ciclo do intelecto, né? Esse pensamento estrutura uma ação que vai estar contaminada pelos meus hábitos, né? As facetas. Essas facetas me geram uma determinada ação. Essa ação gera um princípio de gostar ou não gostar, né? Araga do Eixa. Se eu gosto, eu gero um tipo de ação. Se eu não gosto, eu gero uma aversão. Isso me gera uma reação, né? Que chama de karma. E eu fico preso nesse ciclo. Então, o pensamento é a origem, no sentido mais básico e mecânico da nossa existência. Eu penso, né, giro um princípio de intelecto baseado na minha estrutura de uma consciência única. Né? Eu não estou agindo porque sou eu estou agindo porque eu sou humano e tenho uma forma de agir. Assim como a formiga age, ela tem uma forma de agir, a abelha, a árvore, a borboleta, cada existência do universo ela tem uma ação fundamentada nessa inteligência, que a gente pode chamar de Deus, essa inteligência una que faz com que tudo haja da sua forma que tem que agir. A borboleta, ela nunca vai mugir, né? Ela sempre vai agir como borboleta. E eu, como humano, vou sempre agir como humano, determinado por algumas ações, que vão me dar uma centelha de um pensamento, uma observação. Esse pensamento vai ser contaminado pelos hábitos, gera uma ação, uma reação, e eu fico preso nisso. Então, a doença ela é iniciada lá no princípio como um pensamento. A partir do momento que eu penso que comer McDonald's é alimento, eu vou comer McDonald's, vou desdobrar lá na frente uma doença qualquer. Né? Assim como a falta de exercício, ou qualquer coisa que desarmonize a minha existência, ela vai surgir primeiro no pensamento, vai se tornar um hábito, do hábito uma ação. E esses três têm que ser o princípio da análise. Se eu estou doente, esse princípio anterior me gerou isso, de alguma forma. Se eu conseguir mudar, né, essa tríade de pensamento, ação e hábito, eu já consigo evitar grande parte dos problemas que podem vir. Para mudar a atitude, a crença e hábito que ficam na mente subconsciente, requer mais que compreensão. Porque existem camadas. Né? A gente tem uma informação da vigília, que a gente adquire com os sentidos, e essas informações a gente usa para sobreviver. É o nível superficial, né? Aquilo que eu preciso agora. Né? É bem comum isso em língua. Você aprende uma língua, não usa, ela cai em esquecimento, você esquece. Se você é necessário usar, rapidamente você aprende uma língua. Né? Diz, em 3 meses que você vai num país, você já aprende a base da língua porque você é obrigado, né? A sobrevivência. Então, o nosso sistema ele funciona usando toda a energia para esse nível superficial de sobreviver, aquilo que é necessário agora. Então, dentro dessa perspectiva, né, o que não é necessário, ele vai caindo em camadas mais profundas mentais, vão sendo guardados. Né? E a gente tem 2 formas, que a gente vai ver que é muito interessante, 2 formas de guardar informações. Né? Uma que já vem com a gente vai ver esse aspecto de, né, que já vem né, são os sanskaras, as impressões que a gente acompanha em toda a nossa existência, e essas que a gente vai transbordando e vai entrando em níveis mais profundos. Esses níveis, subconsciente, inconsciente, vão nos influenciando, mesmo que a gente não tenha consciência daquilo que está nos influenciando, mas elas vão moldando as nossas ações. Então, às vezes não é só compreender, porque sim, tem muitas atitudes e ações que elas vão ser geradas por informações que não estão no nosso controle consciente, no nosso nível superficial. Então, de certa forma, algumas experiências, né, elas são forçadas para que a gente precise vivenciar. E só através da dor, às vezes, que a gente pode aceitar algum tipo de mudança, algum tipo de crescimento necessário, que são essenciais. Mas enquanto não passa por aquela... A gente está vendo isso agora. A gente está vendo isso agora no nosso país. Enquanto não existe uma... A gente tem 200 milhões, 3 milhões foram contaminados. Então, enquanto não existe uma visão direta, próxima da pessoa que a doença pode atingir, vai para a praia, não usa máscara, faz o que quiser, vira uma bagunça, né? Até aquele caso daquele cantor lá, ele fez um vídeo debochando da doença, ele pegou, a mãe pegou, o pai pegou, não pegou, ele vai lá, desculpa, né? Por que ele está pedindo desculpa, você entendeu? Porque ele pegou, porque o pai pegou, porque a mãe pegou. Se não tivesse pego, ele estaria debochando até agora, né? E essa é uma concepção, faz parte do ser humano, de certa forma. Ele não compreende
aquilo que está um pouco distante da existência dele. Às vezes é necessário passar por aquela experiência, então não está colocado, né? Somente nesse estágio de vivenciar é possível a pessoa perceber algum tipo de crescimento, algum tipo de mudança nos hábitos e no pensamento e nas ações. Às vezes só é dessa forma. Colocado isso, né, o que a gente precisa para entrar nessa responsabilidade da cura? Ajustar a nossa frequência. A distância entre o que eu acho que eu sou, e aí está bem correlacionada com essa de segunda sobre realidade, a distância entre o que eu sou realmente, né, a minha verdade, e o que eu me expresso, a forma como eu me expresso, é o montante da minha doença, o sofrimento e depressão que se manifesta na minha vida, para forçar eu fechar essa lacuna. Porque eu fico gerando uma desestabilidade. Eu me entender de uma forma bem interessante, que esse é um ponto bem legal. O que é uma doença? É uma desarmonia, é uma desestabilização de alguma forma do meu organismo, ele não funciona de forma harmônica. Em algum ponto ele vai se refletir essa desarmonia e aí eu vou buscar reharmonizar de novo essa parte do sistema que desarmonizou. Qual é o princípio desarmônico maior? É quando eu não consigo, até essa frase vai estar aí no texto, navegar com um mar calmo, né? Eu estou num processo de conflito. E o primeiro conflito é o que a gente viu na segunda anterior, a dessincronia entre aquilo que eu gostaria, aquilo que está dentro de mim, né, a minha verdade, que se manifesta de uma forma intuitiva, e a forma como eu estou vivendo. Esse desequilíbrio ele vai gerar uma descompensação no meu sistema que vai se manifestar de alguma forma física. Enquanto eu não resolver e reajustar essa frequência, eu vou estar sempre gerando algum aspecto de desarmonia na minha existência física. Então é colocado assim, né? Quem experimenta a vida é essa testemunha, né? Essa alma que utiliza do corpo. Ela já vem com uma existência, né? Que são essas coisas dos dons. Uma pessoa nasce e toca piano com uma facilidade, outro mal consegue cantar três frases sem desafinar. Essa existência que já vem marcada, cada um tem uma forma de executar essa vida, a gente viu até no Carancria lá, né? Já tem uma tendência natural a se desenvolver, isso já está na sua informação mais profunda, né? Essa é a concepção mais profunda da nossa realidade, né? Eu sei tocar piano, eu não sei tocar piano, não adianta aquela pessoa tentar aprender que ela não vai conseguir. Quando ela entende isso, o que está mostrando isso? De certa forma, lá nos níveis mais profundos da sua existência, já tem uma informação. Siga ela. É isso que a gente busca no sentido de buscar essa verdade, né? Siga essa informação que você não tem dúvida. E aí o Bhajan fala isso, né? Intuição é aquilo que você não tem dúvida. Então, ela contém essa consciência mais profunda. Abaixo de todos os níveis estão lá as informações que você sabe que mas você não tem acesso a ela porque você está preso numa ilusão externa. Se a gente atua contra essa voz interna, a gente está agindo com uma traição com a gente mesmo. E aí nunca a gente vai conseguir navegar em mares tranquilos com um ambiente conflituoso, né? Um conflito entre a minha existência, que eu sei que é, não tenho dúvida, mas eu tenho que me expor de forma diferente. Até uma parte do texto que vai falar muito legal sobre isso, não sei se é a próxima. Né? E aí o que acontece? Nenhuma quantia de autoestima, que é uma corroboração daquilo que eu imagino ser, cria externamente. Né? Essa paz ela é interna. Por isso que todas essas escrituras, frases de efeito, etc., buscam essa coisa de volte para dentro, olhe para dentro, toda essa conversa, porque lá dentro está a informação. E quando eu tento buscar essa autoestima de forma externa, eu corroborar a minha fantasia. Eu acho que eu sou uma coisa, e aí eu fico tentando criar uma autoestima que as pessoas achem aquilo que eu acho. E aí eu fico tentando convencer todo o meu entorno a achar a minha ideia muito legal e corroborar aquilo. E aí isso é uma autoestima criada de uma forma fantasiosa, de forma externa. O que é uma autoestima interna, né, dentro dessa realidade? É eu entrar em sintonia com aquilo que eu acho que é real, independente do que achem, do que pensem, do que possa conceber, né? Porque é a minha realidade. E aí, percebe que isso no yoga chamado Santosha, essa compreensão, ela é fundamental, porque na medida que eu começo a entrar em sintonia com isso, não é um desprezo pelo lado externo que a gente vai ver que, pelo contrário, não é mesmo, né? Existe uma necessidade de interação profunda, mas é um caminhar de forma tranquila, porque eu estou caminhando o meu caminho, e não o caminho de ninguém, né? E não é nem melhor nem pior,
é só o meu. Isso vai numa frase que eu acho que é o próximo, trazer essa percepção de individualidade de uma forma muito diferente, que não é uma desconexão, não é eu sendo ser sozinho, mas eu tenho uma experiência que é minha. E aí a doença começa nessa desconexão, né? Quando eu não consigo compreender esse meu caminho e tento usar um caminho que é proposto de uma outra forma para mim. Estar sem contato consigo é trair essa consciência, é a raiz de grande parte da doença. Por que é a raiz de grande parte da doença? Porque gera uma desarmonia. E essa desarmonia, de certa forma, ela vai desarmonizar alguma parte do seu sistema que vai precisar ser reorganizado. E aí, a gente vê a teoria dos chakras, né? Traz muito essa correlação, né, de emoção, comportamento com regiões do corpo, né? Quando a gente não consegue entender, digerir trabalho, pessoas, situações, afeta a região que é chamada no yoga de samana, né, que é essa região digestiva, onde está o estômago. Você tem um trabalho, você não consegue suportar aquele trabalho, ou as pessoas que estão naquele trabalho, ou sei lá, qualquer relacionamento que seja muito ruim. Esse relacionamento, ele não vai te dar uma dor no pé. Percebe? Você não vai, eu não consigo mais trabalhar nesse outro, aí começa a doer seu pé. Né? Vai doer aquela região que está correlacionada a esses aspectos glandulares, emocionais. Então, dependendo da desarmonia, ela vai se manifestar em algum aspecto físico específico. Se o ser inconsciente e subconsciente manifesta essa doença, para quê? Para que a gente busque essa realidade que está desarmonizada, que está desestabilizando. Então, de alguma forma, toda a experiência que eu estou passando, né, isso eu falo, quando eu passei esses 6 meses doente, né, foi uma profunda reavaliação da minha vida. Em todos os aspectos que eu passava, toda a confusão mental que eu tive muito por causa do medicamento, e não dormir, fiquei 40 dias sem dormir, né, perdi 20 quilos, sei lá quantos quilos. Tudo isso desorientou muito, né, a capacidade cognitiva, né, até pelo aspecto imunológico, a energia vai tudo para tentar curar a doença, perde cognição, perde discernimento, enfim, né, toda essa confusão, né, delírios à noite, tudo isso era uma experiência, foi uma experiência que me trouxe formas de começar a entender como eu estava me relacionando com o mundo, com as pessoas, com o que eu fazia, né, e de certa forma, se você consegue experienciar qualquer coisa que seja de forma consciente, né, observando, aquilo te busca inspirar por uma coisa de equilíbrio. E aí o que o corpo, a mente e tudo está buscando? Reequilibrar um sistema desequilibrado no final. Então, esse ajustar frequência é o básico de tudo. Não adianta medicamento, não adianta hospital, não adianta nada. O que adianta? Não adianta nada, entre aspas. Né? Por que adianta? Para que você tenha essa experiência de forma conforto. Ninguém é louco de falar assim, eu tenho uma dor, não vou tomar remédio para dor porque sei lá o quê. Você vai tomar, porque é uma coisa, né, como se falar, se compara, né, antigamente, fala assim, antigamente era melhor que hoje, o mundo é melhor, pior. É melhor ter uma dor de dente e fala que o mundo era pior ou melhor, né? Não tinha antibiótico, não tinha nada. Tem um texto que eu coloquei uma vez sobre o Castelo de Versalhes, né? Vivia 100 anos atrás, pergunto se não é melhor hoje. Claro que a nossa concepção hoje de existência, de medicina e tecnologia nos ajuda infinitamente no nosso conforto. E tem que ser usado, né? A experiência, ela tem que ser passada, não que seja desconfortável, mas ela tem que ser passada de alguma forma, e utilizando da melhor forma possível, com clareza, com consciência. Esse é o ponto principal. Eu lembro até, voltando ao meu caso, né, que eu posso citar dos outros, tinha um momento que eu não conseguia dormir, 40 dias que eu não dormia. Aí o médico começou a insistir em me dar aqueles remédios da preta, mas eu me negava a tomar. Por quê? E aí eu tomei maracujina e sei lá, fiz um monte de coisa que não adiantou também, mas enfim. Por que eu não aceitava tomar um remédio de tarja preta para dormir? Porque eu tinha ainda, né, a consciência naquele momento de que um remédio desse me tirava a consciência. Aí eu ia ficar dopado. Aí eu perdia a capacidade de experiência, porque eu não ia mais ter... Já não tinha, pelo problema da doença em si. Tomando o medicamento daquele, eu perdi completamente o aspecto de consciência. Né? Então, eu me neguei o máximo possível, não usei nenhum tipo de medicamento nesse nível, até onde eu poderia ter essa decisão, porque eu ia perder a clareza da consciência. Eu ia perder a experiência. Então, o que significa esse ajuste de frequência? Quando a gente é rejeitado, não aceito. Né? Quais são os princípios de desajuste da frequência? Né? Quando a gente é rejeitado. O que é rejeitado? Isso adolescente acontece muito. Você não entra numa tribo, porque é baixo, é alto, é gordo, é magro,
quando a gente se sente não parte, não pertencente de algum sistema, a gente se sente rejeitado, não aceito. Isso nos força a uma existência que não é nossa. Então, na medida que eu tento em mim inteirar dentro de um sistema no qual sou rejeitado, eu já estou criando um sistema de traição, um sistema de desconexão com a minha realidade. E daí já não é mais minha realidade, é uma busca por aceitação. Intimidados ou abusados. Interessante que abusado, né? Abusado significa que, até anotei aqui, porque eu achei bem interessante, abusado significa o uso incorreto ou ilegítimo, um excesso, né? Então, na medida que você é obrigado a, de uma forma, exceder aquilo que você pode, você está sendo abusado, né? Quando você está sendo utilizando um aspecto de forma incorreta. Então, de certa forma, você está sendo intimidado ou abusado. O que significa isso, né? Quando você é empurrado na vida a fazer alguma coisa que você tem que ser famoso, rico, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser feliz, você tem que ter o carro do ano, você tem que fazer, você tem que acontecer. Você está sendo abusado, você está sendo intimidado. E, de certa forma, você está sendo forçado por um aspecto cultural ou mercadológico, financeiro, etc., a uma coisa que você não é. Percebe que essas forças, né, de rejeição, de intimidação, abuso, tudo isso está te empurrando a você se desconectar do que você é. Porque daí, na medida que você aceita, de certa forma, esse tipo de coisa, fala, não, eu tenho que ser. Aí eu vou usar toda a minha energia para ser aquilo que fui empurrado a ser, né, culturalmente ou por qualquer outro motivo. O que vai acontecer naturalmente? Né? Naturalmente, eu vou estar construindo um personagem cada vez mais distante daquilo que eu poderia ser. Eu vou perdendo cada vez mais a capacidade de observação daquilo que eu deveria ser realmente. E aí, desequilíbrio, desarmonia, e vai gerar lá no final um aspecto, uma doença específica física. Né? E o terceiro fator é a sedução, né? Iludido. Eu acho que se eu usar o tênis X, eu vou ser bacana. Eu acho que se eu comprar a caneta Y, eu sou rico. Se eu usar a roupa com marca tal, se eu tiver o carro tal, se eu fizer tal coisa, eu sou o cara. E aí, na hora que você se ilude com esses aspectos culturais, né, aí já era. Né? Aí você entra mais ainda no personagem e aí você se desconecta completamente. Para longe do nosso ser autêntico. Né? E aí, o que acontece? Né? O nosso ego, que entra para nos proteger, ele cria um personagem. Né? Na medida que eu me desconecto completamente, estou perdido, muitas vezes o que a gente está falando aqui não passou pela cabeça de muita gente, ou talvez, sei lá, passou uma vida sem questionar por que eu estou fazendo isso. Né? Por que eu estou comprando uma roupa X de R$300, sendo que eu podia comprar de 100, ou pagando uma bolsa, que eu ouvi um dia, vou citar o nome que não vale a pena, mas uma pessoa falando que estava fazendo um bazar de ajuda, e tinha uma bolsa dela que era desapego, né? Desapegou da bolsa dela, R$10.000 a bolsa que ela estava desapegando. Eu até escrevi lá no coisa dela, falei, viu? Como assim? Uma pessoa que compra uma bolsa de R$10.000 e vai se desapegar, pega esses R$10.000 e dá, e doa. Precisa vender e usar o meu dinheiro para poder ajudar as pessoas. Mas não entrando nesse mérito, né? Esse princípio de criar um personagem, acreditar no personagem, para que a gente consiga navegar nessa ilusão. Então, esse falso ego, né, que é essa percepção de individualidade, essa visão separatista, essa que é ilusória, ela cria um personagem muito mais para nos proteger, né, de certa forma, não por proteger, mas para que a gente consiga se adaptar, a gente estava falando no começo, né, do princípio da adaptação, para que a gente se adapte a essa ilusão e a gente vai investindo nele, né? E aí vai se desconectando cada vez mais. E aí um ponto muito interessante é que no subconsciente, no consciente, além das informações que transbordam da nossa existência, existem as informações que vêm inata na nossa consciência mais profunda. Essa consciência mais profunda é aquele momento que eu estou super vaidoso dentro da minha ilusão. Mas lá no fundo existe uma vozinha falando assim, não, não é. Né? Não é isso. Alguma coisa está errada nisso, alguma coisa não está sendo. E aí vamos um exemplo claro disso, né, são esses grandes personagens, né? Elvis Presley, Robert, como é que chama aquele cara que fez o Robert Williams, Michael Jackson. Por que estou citando esses exemplos, né? Porque são caras que tinham
tudo material, né? Todos os tapetes vermelhos jogados na frente, qualquer coisa. Eu quero jantar no restaurante em Marte, fazer qualquer coisa que queria. E medicamento, depressão, droga, né? Overdose, morre. Por quê? Porque existe lá no fundo dizendo não é, não é. Existe esse subconsciente e inconsciente que é formado guardando essa verdadeira existência, tentando nos voltar a conectar de novo. Por mais que tudo dê certo, entre aspas, dentro desse mundo ilusório, existe uma voz dizendo, não, não, volta à sua realidade, né? Volta à sua existência pura, verdadeira, que não é essa conexão com esse processo, com essa existência, né, mais permanente, né? Porque no final tudo muda, por mais que eu seja, eu vou morrer como qualquer outra pessoa, por mais bonito que a pessoa seja, ela vai ficar velha e morrer, não tem como escapar disso, né? Então, esse nosso ego, ele vem para trazer essa reconexão, essa adaptação, mas existe lá no fundo uma voz que vem, que é isso que a gente busca. Então, vocês fica claro, né? O que é a cura autêntica? É quando eu me sincronizo, porque quando eu me sincronizo, eu começo a navegar em mares calmos, né? Aí começa a ter harmonia na minha vida, né? E existem menos desajuste frequencial que vão trazer essas experiências negativas, né? Então, desse modo, nosso ego quase sendo desconectado, já recebe informações suficientes, que é isso que a gente falou. E aí o próximo ponto enquanto a gente não tem coragem, a gente continua se sentindo não realizado. E aí um ponto importante, né? Ser autêntico requer coragem. E a recompensa é a gente se encontrar naquilo que a gente nunca fez, que é a nossa natureza, que está escondida lá atrás. E isso é uma explicação muito legal do que é samsara, né? Samsara, no yoga, é essa roda de nascimento e morte, né? Essa existência cíclica. Por que cíclica? Porque enquanto eu não fecho a lacuna, repete outra vez e outra vez. Enquanto eu não tenho coragem para assumir essa busca por uma autenticidade na minha vida e não ficar preso nesses aspectos que me empurraram para uma desconexão, o abuso, todos aqueles itens que a gente viu antes que nos colocam a ilusão, que nos colocam numa desconexão com a realidade, enquanto eu não tiver coragem de enfrentar e buscar a minha autenticidade, eu fico preso nesse samsara, nessa roda constante, né? Então, a recompensa da busca pela a nossa realidade, ela não só é um aspecto de harmonia, estabilidade, né, que é chamado de sattva. O universo inteiro busca, consciente ou inconsciente, reharmonizar. Não é só a harmonia em si, mas é sair desse ciclo constante e começar a fazer, não ele coloca a palavra, né, aquilo que não tinha sido feito antes, né, que é aquilo que está escondido, né, de alguma forma. E isso é chamado de Dharma, que é o último aspecto, né? Entrar nessa sincronia, né? Nessa sintonia com o que é mais natural da nossa existência em si. Né? Buscar a natureza. Percebe que, no fundo, a fala é simples, é buscar a sincronia do que é a nossa natureza. Né? Não é nenhum aspecto ideológico, místico e qualquer coisa astronômica. É simplesmente encontrar a nossa natureza. A nossa, porque a da flor é da flor, da abelha é da abelha, da formiga é da formiga, do ser humano é do ser humano, e de cada ser humano tem uma experiência específica. E esse é o princípio da individualidade real, não aquela individualidade ilusória, né, que eu sou um ser separado de qualquer coisa. Quando ajustada essa frequência, né, vai trazer mais estabilidade, menos desarmonia. Isso é saúde, isso é cura. Né? Na hora que eu consigo reestabilizar e reharmonizar o meu sistema. Como eu coloquei algumas vezes, navegar em almas calmas. Ou como instrumento musical. A gente está falando de existência vibracional, né, frequência. O shivaísmo usa muito isso, né, as frequências, as vibrações. Se você pegar a música como exemplo, o que é música? É afinar, é entrar em frequências harmônicas. Na hora que você harmoniza e entra numa frequência, tudo fica em paz, alegre. Né? Na hora que você desafina alguma coisa, você tem que ir lá e reorganizar. O organismo é isso, né? Esse instrumento que precisa ser afinado constantemente. Né? Na hora que alguma coisa se desafina, a energia vai lá para tentar afinar aquilo lá. Por quê? Porque não traz harmonia, que é chamado de sattva. Né? O que é Raja, Sattva, Tamas, né? Os três gunas que nos da estrutura existencial do universo inteiro, né? Movimento, rajas, tamas, inércia e sattva, harmonia. Tudo se busca, de alguma forma, harmonizar o sistema. Então, cada pessoa tem uma verdade, né? Um conjunto de crenças que estabelece a nossa existência. Professor, livro, amigo, família influenciam nas nossas crenças, mas a verdade lá no fundo é única. Né?
Cada um tem a sua experiência. Esse é um ponto muito legal de entender. Cada um tem a sua experiência. Isso não é egoísmo no sentido de individualidade, tá? Entenda bem. É a experiência única. A flor tem a experiência dela e aquela flor não é outra. Uma flor é rosa grande, a outra é a vermelha menor. Por quê? Porque a experiência de uma, a experiência de outra é outra. Não é mais, não é menos, não é melhor, não é pior. É a experiência como única. E a flor, ela é parte do jardineiro, é parte do universo, ela não tem nada de separação. Ela é uma flor que é uma parte de um sistema inteiro. Só que ela tem uma existência única. É lindo entender isso, tá? Porque isso desconstrói essa percepção errada de individualidade. E aí, para identificar essa verdade, a gente precisa olhar as crenças mais profundas, mais profundas. No final vai ter uma coisa bem interessante para entender o que é essa profundidade na crença. Sendo verdadeiro para si mesmo. É aquela parte que diz, é isso, eu acredito, né? É verdadeiro. Só que esse acredito aí tem um final lá que é bem interessante, porque senão é um acredito, uma ilusão, tá? Esse é o ser que você deve se tornar amigo, né? Essa pureza. Pureza, essa é a palavra. Se você tem um pensamento que não é bem, ele não é verdadeiro. Como é que encontra essa pureza? Né? 3 aspectos para a gente ajustar e encontrar essa pureza verdadeira. E sustentar essa verdade. Pureza, amor e afeto. E olha que lindo isso. O que é pureza? É mente limpa, coração limpo. Quando fala assim, siga o seu coração, se a sua mente só tem bobagem, o seu coração só tem bobagem, você vai seguir só bobagem. Então a ideia é que a gente trabalhe o maior aspecto de limpeza possível, mental, né? Físico, mental. Coração no sentido de expressão, de emoção, né? Claro que não é um aspecto fisiológico, mas é o centro da emoção, né? Metaforicamente. Então, quando você tem as emoções limpas, livre de raiva, de orgulho, que é o que a gente vai ver no aspecto seguinte, né? Que é a nossa responsabilidade dos outros, né? Como é que a gente se envolve e interage. Quando a gente limpa desses aspectos de orgulho, medo, raiva, ira, luxúria, desejo, todas essas impurezas mentais, eu consigo ter uma percepção clara do que eu estou buscando, qual é essa verdade. Se está contaminado, se é um aspecto racional, lógico, mental, eu estou perdido, porque daí eu vou buscar aquilo que é a minha fantasia. Né? Então, muito. E qual é o instrumento que a gente tem para limpeza? Meditação. É um treino meditativo que vai, asana, pranayama, toda a estrutura do yoga, a ferramenta vai levar para isso. Para quê? Para que você limpe cada vez mais a perspectiva mental. Não se deixe influenciar pelas concepções ilusórias, que são verdadeiras, são reais, é parte da minha vida. Mas eu não posso me apegar e me identificar. Então, pureza é limpeza de emoção, limpeza de pureza. Uma ação com raiva, todo mundo sabe como é que é. Uma ação com orgulho, qualquer ação que você tome fundamentada em uma emoção, está perdido. Né? Se eu tenho raiva de uma pessoa, eu vou agir de uma forma absolutamente errônea, porque eu vou estar agindo fundamentado na emoção. Eu tenho que estar com o meu coração limpo, nesse aspecto emocional. Todas as emoções limpas, mente limpa. E aí eu consigo perceber uma realidade. Segundo aspecto, afeto, né? Sentimento terno de afeição por pessoa ou animal. É integração, que a gente vai ver no próximo aspecto. Eu só consigo ter uma perspectiva de uma realidade pura quando eu tenho uma noção profunda de afeição, quando eu consigo me interrelacionar com o meu entorno. Isso é fundamental. Se eu não tenho empatia, se eu não consigo perceber a dor do meu entorno, do meu redor, jamais eu tenho clareza, pureza para observar qualquer aspecto de realidade. Aí eu vou estar preso profundamente no sistema egóico, né? Eu quero resolver o meu problema. E aí isso não é cura autêntica, né? Isso não é uma perspectiva de verdade. Isso é simplesmente resolver as suas ideias, né? As suas fantasias. E o terceiro, que é a palavra amor, né? Que quando se usa amor, o yoga chama prema, né? Prema, esse amor absoluto, né? O que é entendido como amor? Amor é aquilo que existe uma relação incondicional. Né? Na hora que eu falo, eu quero que você seja feliz, eu estou condicionando. E aí não é amor. Na hora que eu falo, eu estou colocando o lado bom, tá? Então, qualquer coisa que eu fale de bom com condicionamento, ele não é amor puro. Então, se eu tiver esses 3 pilares claros para mim, limpeza do meu coração, no sentido metafórico das emoções, que é todo esse aspecto claro e limpo, limpeza mental, com todas as impurezas, né, físicas e mais sutis,
afeto, empatia, né? O princípio que vai ser chamado lá na frente no próximo estudo de compaixão, que é fundamental, né? Que Dalai Lama passou uma existência, a vida dele inteira, colocando um ponto só, compaixão. Se não tem isso, esquece, qualquer atitude que você vai tomar vai ser contaminada por um aspecto egoico. E por último, o ponto talvez mais sublime da nossa existência humana, né? A capacidade de se relacionar de forma incondicional, o que é muito difícil, né? Algumas vezes já comentei, não é a minha, claro, é que o amor mais próximo do real é o amor da mãe, né? O amor de mãe. Por quê? Porque o amor de mãe, o amor de mãe se aproxima muito da incondicionalidade, né? Independente do que o filho faça, ela vai amar, ela vai buscar, né, um sentimento de afeto, né? Ela vai sempre enxergar com uma perspectiva de não reativo e emoção, sempre vai estar no limite mais próximo, talvez humano, da condição incondicional, né? Porque se você analisar, quase que 100%, se não 100%, e todas as nossas ações elas estão condicionadas a qualquer retorno que seja. E isso é um fruto de estruturar todo o medo e toda a nossa existência, seja ela religiosa, espiritual, mercadológica, profissional, tudo está fundamentado numa relação condicionada, né? Você faz alguma coisa para receber algo em troca e você condiciona a sua existência. Quando você se libera do condicionamento, você está vivendo uma experiência de amor verdadeiro. Então, analisar essa verdade interna, ela tem que estar fundamentada nesses 3 aspectos. Se não está, é uma viagem, né? Você está se fundamentando numa pseudo-verdade, que na verdade é uma busca de uma satisfação egóica. Então, não sei se ficou claro, mas o primeiro ponto é isso. É a gente reconhecer a nossa realidade e esse é o primeiro aspecto da cura autêntica. Enquanto eu não estabelecer esse mar tranquilo, essa navegar sobre um mar estável, eu não vou ter cura nunca. Eu vou estar sempre lutando sobre um conflito qualquer que seja, que vai refletir de alguma forma física. E aí, da semana que vem, o que a gente vai ver? Qual é a nossa responsabilidade frente à nossa existência, ao nosso entorno, que vai ser outro aspecto fundamental para que essa estabilidade de cura ocorra. É isso, gente. Tentei resumir, mas é um assunto que eu acho que é bem interessante, né? Porque agora fica aí para vocês falarem alguma coisa, alguma questão, alguma pergunta, fica à vontade. Danilo, você deu um conceito aí de intuição, eu perdi, você falou que intuição... Intuição é aquilo que você não tem dúvida. Intuição é aquilo que está lá profundamente arraigado na sua existência e ela se aflora por alguma brecha que você abre, né? Enquanto a gente está concebendo ideias, lógicas, racionais, a gente está preso numa estrutura mental. Na hora que isso abre algum ponto, né, que a gente viu várias vezes já de busca do sono sem sonho, todas essas estruturas mais profundas, onde cessa essa flutuação mental, vem uma informação que você fala assim, não é isso, né? Aquilo que você não tem dúvida, isso é intuição real, né? Não tem nenhuma concepção lógica, né? Existe uma percepção de que é verdadeiro. Vou dar um exemplo fácil, né, de que é intuitivo e a gente não sabe conviver, né? De certa forma a gente tenta esconder isso debaixo do tapete. O que acontece quando você vê uma pessoa passando frio ou passando fome na rua, independente da condição que ela esteja, se ela está usando droga, não importa, se ela... enfim, existe uma pessoa com um sofrimento profundo na rua. O que acontece quando internamente qualquer pessoa razoável não está certo, não está certo? Eu precisaria de alguma forma ajudar aquela pessoa. A gente ajuda? Não. Então percebe que essas desconexões, né? O que é intuição? Intuição é aquilo que diz para você não está certo, né? Eu preciso ajudar aquela pessoa de alguma forma. Isso é intuitivo. Porque isso não tem nenhuma lógica. Ele usa droga, ele não pode. Isso já começa a estruturar uma condição mental para justificar a minha fragilidade, a minha desconexão, percebe? Então, tudo que eu falar que aquela pessoa não pode, porque é vagabundo, que é isso, que é aquilo, que é drogado, toda essa conversa fiada, ela é para justificar a minha não ação e a minha desconexão com uma intuição profunda que diz, não está certo. Eu precisaria ajudar aquela pessoa, seja da forma como for. Isso todo mundo vive isso, todos nós vivemos isso, né? Essa desconexão da intuição, essa abafamento daquilo que a gente sabe que é verdade, sabe que é real, mas não quer enxergar de alguma forma, porque não é conveniente, às vezes, muitas vezes. E agora uma curiosidade. Você falou da sua experiência com a doença, todo o seu processo de cura, e você
chegou a tomar remédios depois? Claro, claro, tomei E cortisona. como é que foi essa... Não, que você falou que você não dormia. Ah, não, para dormir não. Para dormir, não. Não Dormir, tomou. não. Porque para dormir era um reflexo da minha doença. Né? Eu não tinha doença porque eu não dormia. Eu não dormia porque eu tinha doença. E aí, se eu tomasse um medicamento para dormir, aí eu estava entrando num processo de inconsciência completa. Né? Eu estava me drogando. Aí eu me recusei. Agora, cortisona, antibiótico, nossa, eu tomei, você não tem ideia o quanto. Querendo ou não, você nem sabe, você está rendido, né? Eles vão jogando remédio em cima de você de todo jeito, você não sabe nem o que está tomando, que não está. A única coisa que eu tiro a luz e falo não é remédio para dormir. Surpresão. Não tinha sentido nenhum, né? Podia tomar essa decisão. Danilo, eu estava pensando aqui, como que é difícil para a gente se harmonizar quando a gente está passando por uma fase assim, digamos assim, que nem você passou. Uma fase que você está sentindo muita dor. Eu tiro por experiência minha, porque eu não consigo, por mais que eu tente, sabe? Eu não consigo, porque às vezes vai me irritando, vai me deixando cada vez mais nervosa. Aí eu fico pensando, nossa, mas por que dói tanto? Por que isso? Por que aquilo? Eu só começo a melhorar quando a dor começa a ir embora. Aí sim, aí quando eu vejo que está melhorando, que eu já não estou sentindo, aí sim, aí eu já começo a me harmonizar, ficar mais tranquila. Você estava falando isso tudo aí, eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Porque é muito difícil. É muito difícil. Porque a dor é reflexo, né? A dor ela não é a causa, ela é o efeito, né? Então, na verdade, se você trabalhar com a dor, você tem uma forma muito fácil de falar quando a gente não está sentindo. É tentar se conectar. Né? Você tentar, quanto mais sua mente estiver conectada na dor, mais você vai sentir a dor, né? Quanto mais você se distrair, menos você sai. Você deve ter pego algum momento que você se distraiu por algum motivo, a dor passou, quando você lembra, ela volta e volta com mais intensidade. Isso é muito difícil, claro. O segundo aspecto, a dor sendo um efeito e não a causa, né, tem que se trabalhar a causa, porque senão a dor sempre vai incomodar. Sim. Dor de canal, né? Não adianta falar assim, eu vou me desconectar da dor de canal. É uma dor suportável, você tem que ir no dentista, tem que consertar, senão não vai conseguir viver com aquilo. Então, é um caminho difícil, né? Talvez tenha alguns yogis que consigam desconectar a mente da dor completamente e não sentir, né? Mas nós, pelo menos no meu caso, mortal, bem. Mas aí, eu estava comentando, né? Nesses pontos, a ciência, a tecnologia nos ajuda muito, né? A gente tem remédios hoje que podem contribuir para a dor. Respondendo um pouco o que a Cori falou, né? Uma coisa é eu escolher não tomar remédio para não dormir. A outra coisa é eu escolher remédio para não sentir dor. Isso não tem cabimento, né? Seria um idiota, né? Se eu tivesse com uma dor, eu tomasse um remédio para não doer, né? Para aliviar. Para que primeira coisa no texto lá, né? Para que a gente experiencie com o melhor conforto possível, né? É verdade. Então a gente tem que usar desses instrumentos. Porque eu conheço pessoas que falam, não, mas tem que ser natural, daí não pode tomar nenhum tipo de remédio. É viagem, né? Tem até um amigo meu que trabalha com a Ayurveda, ele fala assim, primeiro tome o remédio, tome o Norflex, depois a gente faz as medicinas alternativas, né? Porque tem certas coisas que tem um mínimo de lógica, né? Pô, você tem um recurso que vai te ajudar a não sofrer, para que vai ficar sofrendo à toa? Né? Tem que correr. É verdade. Você vê, né? Eu sou assim. Quando eu vejo que a coisa tá pegando, aí eu quero me ver livre daquilo. Então, por mais falar, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tira a dor, tira. Então, vamos tomar. Entendeu? Tendo a medida do cuidado para não cair também na tentar simplesmente se livrar de alguma coisa. A Cori perguntou sobre remédio, né? Eu tomei antibiótico de alta escala, tomei corticoide, tomei muito remédio. 90% dos remédios que eu tomei não era para a doença que eu tinha. Eu não precisava tomar. Grande parte do agravamento da minha doença foi o medicamento errado que eu tomei. Caramba. Se eu tivesse batido numa intuição profunda e falasse assim, não vou tomar o remédio, mas é muito difícil, é muito delicado isso, né? Eu falo, não vou tomar o remédio, o cara que é médico está falando para eu tomar. E aí, grande parte dos remédios foi o que me agravaram a doença. Porque eu fiquei tomando remédio com uma coisa de bactéria que não era, né? Eu tomava antibiótico de alta, super dose para bactéria e não tinha bactéria nenhuma.
tinha um Nossa, usuário. e ficou bastante tempo para você conseguir 6 resolver meses isso. de paciência. Eu fiquei 2 meses de cama, com febre de 40 Meu graus. Deus, Muito louco, né? complicado, né? Eu citei esse exemplo porque eu tive 2 vezes. A primeira vez eu quase morri, na segunda vez eu continuei trabalhando, não dou nada na minha vida, a mesma doença. Percebe que era uma Engraçado, né? experiência muito louco, porque eu precisava passar aquela experiência, independente da doença qual fosse. Né? Eu manifestei aquela doença. De alguma forma. No outro momento eu não precisava manifestar tudo aquilo, porque foi diferente, completamente diferente. Interessante, Mas ficou né? claro para vocês esse primeiro momento dessa Aham, ajuste de frequência, né, sendo sim. Danilo, pode falar, Danilo, né? agora é difícil, né? Porque parece que não existe uma doença externa, né? Tudo seria assim culpa da gente, seria culpa não, responsabilidade, né? Que foi a palavra usada. E na verdade, parece que existe, né? Por exemplo, coisas externas, por exemplo, a questão hereditária, por exemplo. Né? Ela está fora do controle da gente. mais ou menos, né? A questão hereditária é uma propensão, não quer dizer que você tenha ou não. O que acontece muito é assim, né? A minha mãe teve problema no coração, a minha avó teve problema no coração, não é o caso específico, mas só como exemplo. O meu bisavô teve problema, minha avó, minha mãe, todo mundo teve problema no coração. E aí eu tenho problema no coração também. Né? Muitas vezes por quê? Porque o estilo de vida que meu avô, minha avó, minha mãe teve, eu tive também. Né? E aí eu deixei manifestar aquilo que eu já tinha uma tendência. Se talvez eu mudasse lá no começo, né, pensamento, hábito, ação, se eu mudasse esse trio de coisas desde a minha infância, porque é difícil porque eu estou vivendo numa casa onde já me impõe um estilo de vida, né? Se eu conseguisse, muito provavelmente eu poderia não manifestar essa tendência. Não, genética. com certeza. Não, se a gente tivesse essa harmonia absoluta, né? Esses 3 elementos lá do começo e esses 3 aqui do final, pureza, amor e afeto. Sim, exatamente. Eu acho que tudo externo estaria controlado. Agora, grande parte, né? Você tem um aspecto externo, por exemplo, eu saio daqui, um carro me atropela e acaba com a minha perna. Isso pronto. é conversa. Pronto. E essa experiência, eu tenho que aceitar o limite, né? Até onde tem o limite. Se a gente, por exemplo, daqui a pouco está tomando uma água cheia de um veneno, uma química que a gente nem sabe, né? Os alimentos que a gente come, né? Independe da nossa vontade. Isso acaba independente, sendo independente. E aí agora, é o problema. tudo acontece porque tinha que ser, como você falou, a gente é a experiência que vai ter que passar, né? Mas o que eu quero dizer é os cientistas, eles abominam essa ideia da gente falar que não existe doença, né? Que, na verdade, existe um desequilíbrio que a gente fica doente, né? Tinha um médico que era parente aí, próximo parente, a gente estava na praia um dia, alguns anos atrás, e eu perguntei para ele, você acredita que a dor possa ser... como é que fala? Esqueci a palavra, meu Deus. Não, tão comum. Controlada. Não, as doenças são... não é sintomática, Coisa que a gente inventa. A gente inventa. Psicológica, né? Psicológica. Uma palavra específica. Somatizada. E aí ele falou, não existe. Eu falei, pô, um cara, ele tem, sei lá, 70 anos de idade. O cara que não entendeu que uma doença pode ser gerada por um aspecto, fugiu a palavra. No emocional, se eu fico muito triste, muito aborrecido, eu gero uma doença no aspecto físico, né? Como é que é essa palavra? Ele falou que não existe. Então, é o que você falou, né? Existem as pessoas que estão presas numa ideia, concebem uma ideia e a pior prisão da nossa existência é acreditar na nossa ideia, seja ela qual for. Danilo, imagina só agora a diferença que faria se a gente conseguisse passar esses conceitos para as crianças. Né? Que geração que a gente não teria diferente. O que a gente ouve hoje, fala assim, nossa, legal, mas é tão difícil, porque a gente é embebido, né, das nossas vivências. Agora, as crianças não, as crianças, é tudo mais simples.
né? Se a gente conseguisse Vai passar mais tudo isso simples, pra né? eles. Imagina se a gente, falo por mim, se eu tivesse tido essa informação desde quando eu era pequeno. Exato, a gente está ouvindo hoje, né, com 30, com 40, com 50. Com Imagina certeza, só se a gente ouvisse minha isso lá no comecinho, né? vida. A importância que é de passar isso para as crianças, né? O mínimo, né? Mas aí também entra naquela que a gente tinha que passar por essa experiência, não é? De certa forma, né? Mas se você pensar, né, como são criadas nossas crianças, competição, seja melhor, bate. Eu lembro uma vez, eu estava passando férias com a nossa família, dentro de família, e o meu filho era maior que o do outro lá, né? O Lucas sempre foi grande. E aí o Lucas batia no outro, mas de coisa de criança, de 4 anos, 5 anos. E aí o pai do outro lá falou assim, não, se bater, bate nele também, revida nele na minha frente, falando, gente... entre primos, um fala pro outro, bate nele, se ele bater isso, e eu fiquei olhando e falei assim, meu, o filho do cara é 3 vezes menor que o meu filho. E ele está incentivando ele a bater. Eu fiquei pensando. Vai apanhar de novo. Tudo errado. Vai né? apanhar de novo, né? Até do aspecto lógico tá errado, porque ele ia apanhar no final, mas. Tirando isso, né? Então, como é que são criadas as crianças? É competição, ser melhor, passar por cima de todo mundo, né? Egoísmo extremo. O feliz é o pagodeiro, o jogador de futebol ganha dinheiro, não importa como, não pode vender droga. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Não importa de onde vem dinheiro, dinheiro é dinheiro. Então, é muito complicado. Né? Como é que uma pessoa criada num sistema cultural desse, como estava aquele texto lá, né? Impelido, empurrado, né? Por uma situação, não tem desequilíbrio. Né? Porque lá no fundo, isso que é um ponto bem bacana de entender. Lá no fundo, existe um aspecto interno que fala, não é isso. Né? Meu pai falou que é, meu avô falou que é, meu chefe falou que é, meus amigos falam que é, mas não é. Essa é a busca por a realidade, né? É quando você pega lá do fundo e fala assim, não, tá todo mundo falando que é, mas não é isso. Eu não sinto isso, né? A minha realidade não é essa. Essa que é a coragem que a gente não tem, né, de assumir. E daí se todo mundo fala que é melhor falar que é também. Mas eu acho que já existe uma mudança, né, de passar isso para as crianças, né? A gente sabe que é uma gotinha, é conta-gota, né? Mas já existe um grupo de pessoas. Não, a gente com certeza vive num mundo melhor do que era, né? Não tenho dúvida. Você vê a NBA que estão fazendo, é muito lindo o que está acontecendo, né, hoje em dia. Os negros obrigarem a colocar a frase na quadra, eles não jogarem. E, pô, eles que são NBA é feito por negros, né? Então, venha com essa conversa que nós não somos importantes, nós somos a NBA. É muito lindo isso. Se você pensar isso há 20 anos atrás, era inaceitável, impossível. Um cara que falasse isso, ele era expulso do sistema da cidade. A gente está, de certa forma... Esse fim de semana eu assisti um documentário chamado Escola d'Água. Mas é muito interessante, porque fala do problema da água. E o documentário é um projeto que se chama Escola d'Água, que existe no mundo inteiro. Então, eles vão mostrando, é um documentário curto, de 1 hora, eles vão mostrando a experiência de vários países, da Amazônia, da Suíça, do Japão, Uganda, Estados Unidos. E essas crianças trocando ideias dentro da proposta do projeto sobre a preocupação da água no mundo. Sim. É muito interessante, vale a pena ver, viu? E aí a gente vê essa geração, sabe? A menina de lá da Amazônia, lá que mora na Palafita, e a menina que mora na Suíça, cada um na sua realidade, mas com a preocupação com a água. Muito legal. A gente é melhor do que era, né? Não tenho dúvida disso. Né? É um caminhar de consciência diferente. Você vai? Mas, gente, vocês gostaram desse tema, que eu acho que é um tema bem interessante, né? Porque tem uma visão de cura muito próxima do tomar o remédio, ir para a farmácia, tomar uma droga e resolver o problema, né? Nunca tem essa internalização de que nós somos responsáveis. Né? Muito boa a aula. Muito bom.
É isso, gente. Amanhã, Falou. se Deus quiser. Valeu, gente. Amanhã a gente volta. Obrigada, Daniel. Imagina, obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, gente. Boa noite a todo mundo. Pra Boa todos. noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Neide, está aqui em Guará? Obrigada. Boa noite.